Olá, meu querido aluno, minha querida aluna aí do ensino médio. É um prazer poder estar falando com você que é dedicado, que é persistente, que está querendo aprender matemática. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e preparei essa videoaula com todo carinho, especialmente para você. Correção da parte de matemática da primeira avaliação diagnóstica 2022, segunda série do ensino médio. Questões de 1 a 5, tópicos abordados: função do primeiro grau, juros compostos, função quadrática, estudo dos sinais da função do primeiro grau. Uma oportunidade inédita de você revisar várias habilidades aí que são muito cobradas. Veja, a primeira questão diz o seguinte: observe as respectivas leis de formação de 5 funções polinomiais do primeiro grau representadas no quadro abaixo. Lei de criação, lei de formação de uma função, é a regrinha na qual você se baseia para construir um gráfico ou para ter alguns resultados em uma situação. A primeira função aqui diz f de x igual a 1 meio de x mais 2. F de x geralmente é o mesmo que y. É um certo resultado que ocorre em função de algo que você fez. Por exemplo, se você contrata uma diarista ou um diarista e ele trabalha 5 dias na semana a R$100 cada dia, você tem que pagá-lo R$500. O que você pagou a ele seria o y, e a quantidade de dias que ele trabalhou seria o x, ou um pedreiro, ou aí qualquer profissional, né? Tipo professor. O professor dá 16 aulas semanais e recebe tantos R$1.000. R$1.000, né? Esse pagamento que ele recebeu é o y. Essas aulas que ele deu são representadas pelo x. Então, nessa lei de formação aqui, f de x é igual a meio x mais 2. Ela é uma função crescente. Por que eu sei que ela é crescente? Porque o a dela é positivo. Toda vez que o a de uma função do primeiro grau for positivo, seja fração, seja raiz quadrada, seja o que for, mas se for positivo, a função é crescente. Veja bem, se você pegar aqui o gráfico dessa função, o x sempre é na horizontal, o y na vertical. Vamos pegar algumas situações. Vamos imaginar f de 0. O que é f de 0? É você analisar a função no momento que o x vale 0. Então vai ser 1 meio vezes 0 mais 2. Qualquer tanto vezes 0 é 0 mesmo. Então a f de 0 é 2. Quer dizer que no momento que o x valer 0, a altura aqui vai ser 2. Agora, vamos pegar mais outro valor, vamos aumentando o valor do x. Ao invés de pegar 0, vamos pegar 2. F de 2 quer dizer que o x vale 2. Então, onde era 1 meio multiplicado por 0, agora 1 meio multiplicado por 2. Quanto que é 1 meio multiplicado por 2? 2 metades formam um inteiro. 1 inteiro mais 2 forma 3. Então, f de 2 é igual a 3. Veja o que acontece. Com o aumentar do x, também aumentou-se o y. Então, ela é uma função crescente, conforme eu já disse. Já essa aqui é um caso especial de função que, com o passar do tempo, ela não vai aumentar. Ela vai ser sempre esse menos 5. Olha, se você pegar aqui f de 0, quer dizer que não tem como você usar 0 no lugar do x. O resultado é menos 5. Se você pegar f de 2, ou seja, substituir o x por 2, aqui não tem x, então continua menos 5. Ou seja, essa função ela é uma função constante. Aconteça o que acontecer, ela vai estar sempre na altura menos 5. Por isso que a gente diz função constante. Essa também é crescente, porque o a é positivo como essa. Essa também é crescente, porque o a é positivo como essas duas. E já essa não. Essa é decrescente, porque, veja bem, com o aumentar do x, vai diminuir o resultado, vai diminuir o y. Se eu pegar f de 0, colocar 0 no lugar do x, menos 3 vezes 0 é nada, não é isso? Nada com 1 é 1 mesmo. Então, aqui, quando o x foi 0, a altura foi 1. Agora, vou aumentar aqui. Se o x for 1, menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 1 dá menos 2. Veja o que aconteceu. Eu aumentei no eixo x, diminuiu no eixo y, ela decresceu. Então, ela é decrescente. Alternativa correta, letra E, de esperança, né? A questão número 2
ela é muito interessante. Ela diz assim: em um sorteio, Flávia ganhou um prêmio em dinheiro e utilizou toda essa quantia recebida como capital de um investimento de risco. Ao completar 3 anos, ela retirou um montante de R$ 17.280 gerado por esse investimento. Flávia observou que essa quantia correspondia ao montante gerado por uma aplicação no regime de juros compostos, com uma taxa de juros de 20% ao ano no mesmo período. Qual foi a quantia em reais que Flávia ganhou nesse sorteio? Juros compostos. Então, primeiro, o capital que Flávia ganhou, não sei quanto foi, interrogação. O tempo que Flávia aplicou esse recurso foi de 3 anos, 3 anos. O montante, que significa o que ela colocou lá, depois isso somado ao juro, deu 17.280. E o índice de juros foi 20%. Ou a gente pode escrever 20% ou 0,2%, porque aqui representa 0,2 ou 20 centésimos, né? Geralmente em juros compostos a gente representa 20% como 0,2. Se você dividir 20 por 100 dá 0,2. E a fórmula que nos permite calcular o montante em juros compostos é M, que é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a N. Então eu já tenho aqui os ingredientes, é só fazer o bolo. No lugar do M vem 17.280, no lugar do capital não sei quanto continua, 1 mais I é 1 mais 0,2 elevado a N, que é o tempo, o número de meses. Aqui também eu poderia ter colocado N. 17.280 é igual 1 mais 0,2, 1,2 elevado ao cubo. Vamos ver o que dá isso aí, ó. 2 vezes 12, 24, 1 vezes 12 é 12, somando aí, colocando a vírgula antes, 2 casas do final, torna multiplicar por 1,2, porque aqui é o cubo, 1,2 tem que aparecer 3 vezes, 2 vezes 144, 288, 1 vezes 144, 144, somando 8 e 4, 12, levei 1 com 2, 3 e 4, 7, 2 casas, 3 casas depois da vírgula, então 1,728. Trocando todo mundo de lugar aí e isolando C, 17.280 dividido por 1,728. Mais uma habilidade interessante que o aluno precisa ter: saber efetuar continha de dividir com vírgula. Primeiro passo, igualar as casas após a vírgula. Veja que aqui tem 3 casas após a vírgula. Aqui você coloca 3 casas após a vírgula. Feito isso, esquece que essa vírgulazinha existe e vai fundo aí. Então vou dividir 1.728 por 1.728, que dá 1, sobra nada. Aqui tem 4 zeros de bobeira sobrando aí, você vai colocar 4 zeros também no quociente. Ou seja, deu 10.000. Então, aquele prêmio que a Flávia ganhou era de 10.000 reais. Prêmiozinho bacana, hein? Alternativa correta, letra A. A questão número 3, também muito interessante, já aborda aqui função quadrática. O que é uma função quadrática? Uma função do segundo grau. Durante uma partida de futebol, João, um dos goleiros do time em campo, chutou uma bola em uma cobrança de tiro de meta. Essa bola, no instante em que deixou o solo, descreveu uma trajetória definida pela relação S de t igual menos t ao quadrado mais 20t, em que t representa o tempo medido em segundos, e S de t a altura atingida pela bola no instante t, medida em metros em relação ao solo. A partir da cobrança do tiro de meta, em quantos segundos essa bola atingiu a altura máxima nessa trajetória? Veja que toda essa situação acontece por essa fórmula aqui. Mas essa bola tem 2 instantes que ela toca o solo. Então eu preciso achar a raiz dessa equação. Porque o que é raiz? Raiz é o valor da variável t aqui, quando iguala a zero, quando a bola está saindo do chão, né, e tocando o chão novamente. Tem 2 momentos que a bola toca o chão, um na saída, outro na chegada, né? Mas para facilitar eu vou mostrar isso para você no gráfico. Aqui é o tempo transcorrido e aqui é a altura que a bola vai atingir. Vou até trazer uma bola aqui para você. Veja, nossa bola subiu, deve estar murcha porque ela está variando muito, né? Mas ela sobe e desce. E o que quer saber é em quanto tempo ela vai atingir a altura máxima. Veja que tem 2 pontos que ela toca no chão, quando ela saiu e quando ela chegou. E eu preciso descobrir
em quanto tempo ela atingiu essa altura máxima. Mas se eu descobrir em quanto tempo ela tocou o solo, aí fica moleza, é só achar o ponto médio. O A aqui vale menos 5, o B vale 20. Tem muitas formas de resolver isso aqui. Você pode resolver pela fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, pela soma e produto, colocando em evidência. Vou resolver colocando fator comum em evidência. Quem é fator comum? O T, porque está aqui, porque está aqui. Menos 5T2 dividido por T sobra menos 5T. 20T dividido por T sobra só 20. Aí, meu amigo, minha amiga, um T desse aqui já tem que valer zero. Por quê? Porque se eu colocar zero aqui, desmancha tudo. Tudo termina em zero. Então, esse T obrigatoriamente vale zero. Outra hipótese é esse parêntese valer zero. Porque se esse parêntese valer zero, zero vezes T termina em zero. Então, vou fazer ele valer zero na marra. Aí, ó, menos 5T mais 20 é igual a zero. Isolando o menos 5T, vai dar T igual a menos 20 sobre menos 5, porque esse menos 5 está multiplicado, passa para o segundo membro dividido. 20 dividido por 5 é 4, menos por menos é mais. Então a bola tocou no solo depois de 4 segundos. Sendo assim, a altura máxima foi atingida por ela com 2 segundos. Com 2 segundos ela subiu na altura máxima, depois daí para frente foi só cair, né? Então a alternativa correta é a letra B de bola. Mas às vezes você vê isso aí e fala, mas meu professor resolvia de outro jeito. Tem outras formas de resolver. Por exemplo, você pode procurar o x do vértice fazendo xv igual a menos b sobre 2a. Ou seja, x do vértice vai ser menos b, que é 20, sobre 2a, que é 2 vezes menos 5. X do vértice é menos 20 sobre menos 10, que dá exatamente 2, conforme eu já disse, né? Então, por um caminho ou por outro, você chega na resposta certa. O importante é entender. Eu construo o gráfico para que o aluno tenha um entendimento mais detalhado aqui, por meio visual também, né? Você vê lá no gráfico, você imagina a bolinha subindo e descendo, né? Então, é isso aí. A questão número 4 também é sobre função quadrática, função do segundo grau. Como a gente já viu, a função do segundo grau, geralmente, ela forma uma parábola. Então, estaria fora esse, estaria fora esse, estaria fora esse, porque não formou uma parábola, e estaria fora esse. Já, com certeza, é esse gráfico. Mas eu vou provar que é. Se eu pegar essa função 3x2 menos 3 igual a zero, se eu igualar isso aqui a zero e buscar as raízes, porque o que é raiz? Raiz é o valor de x quando você iguala isso a zero. Então, isolando 3x² aí, se 3x² dá 3, 1x² dá 1, não é? Você pode dividir ambos os termos da equação por 3. Isso aí, radiciação anula potenciação, x é igual mais ou menos 1. Mas você poderia resolver pela popular fórmula do Bhaskara, você poderia resolver pela soma e pelo produto, mas iria chegar nas mesmas raízes, menos 1 e 1, que estão aqui, ó, menos 1 e 1. Por isso que eu disse que é esse gráfico. Ainda tem outro indício aí fortíssimo. Esse menos 3, que é o C dessa equação, sempre, 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 sem exceção, é o ponto de intersecção do eixo Y. Olha ele aqui, ó. Então, confirmou assim que a alternativa correta é a letra C. Questão número 5. Estudo dos sinais de uma função do primeiro grau. Olha que interessante. Considera uma função f de R em R, tal que a lei de formação dessa função seja f de x igual a x sobre 2 menos 1. A lei de formação é essa. A regra do jogo está aqui. Qual é o intervalo em que essa função é positiva, que ela apresenta um resultado positivo? Ora, se você pega essa função aqui e encontra a raiz dela, a raiz é o valor de x, quando o y vale 0. Aí você isola x sobre 2, deixa ele igual a 1, porque o 1 passa para depois da igualdade positiva. Se passar esse 2 também, ele vai multiplicado, porque ele está dividido, x é igual a 2. Ou seja, a raiz dessa função é 2. O que é raiz? É o valor de x quando o y é 0. Na altura 0, o x está aqui, vale 2. Olha a raiz, é o valor de x no momento que ele intersecta o eixo y, que vale 0, por isso que eu pus esse 0 aqui. E essa função, ela é crescente. Por que eu sei que ela é crescente? Porque o a é positivo, nós já vimos isso nessa aula. Então, nós temos que ela está subindo.
A pergunta é: qual é o intervalo positivo dela? O que é positivo? Que está acima do zero. Se você tem um termômetro em casa e verifica que a temperatura está muito fria, seu termômetro, se for daquele de mercúrio, vai estar abaixo de zero. Se a temperatura estiver positiva, acima de zero, então o ponto de fusão é 0 grau. Então a parte positiva é essa parte que está acima do zero. E onde isso aconteceu? Aconteceu do 2 para frente. Então a forma de redigir isso é o seguinte: x pertence a r. Por que pertence a r? Pertence aos números reais, né? Tem um montão de número aqui, todos eles pertencentes aos reais. E esse x é essa parte positiva, para frente do 2, ou seja, onde o x é maior que o 2. Veja que do 2 para frente tem esse colorido bonitão aí, falando, ó, aqui é uma zona positiva, porque é onde está acima do zero, essa função ela está positiva. Então, isso aí condiz com a alternativa E. Mas muitas vezes o aluno fala, mas ainda ficou dúvida. Se ficou dúvida, eu vou fazer para você a verificação, para não ficar dúvida nenhuma. Olha, se eu pegar o x valendo 1, veja que o 1 não está nesse intervalo, está antes do 2. Veja que não vai dar resultado positivo, porque a hora que eu substituo esse x aqui por 1, fica 1 meio menos 1, né? 1 meio menos 1 é igual a menos 1 meio. Se você tem 1 meio e tira 1, você fica devendo metade. Você tem 50 centavos, que é meio real. E deve 1 real, então no fundo você deve 50 centavos, deve 1 meio de real. Então veja que não deu positivo. Agora, se eu pegar o próprio 2, substituir aqui, ó, 2 dividido por 2 menos 1. 2 dividido por 2 é 1. Tira 1, sobra 0. Ainda não é positivo. Agora, se eu pegar um valor maior que 2, tipo o 3, 3 sobre 2, veja onde era x, agora é 3. Quanto que é 3 sobre 2? Quanto que é 3 reais divididos por duas pessoas? 1,50 para cada um. Você tira 1 real e ainda sobra 50 centavos, que é um valor positivo. Você ainda terá saldo positivo na sua conta bancária. Então, qualquer valor que você pegar aqui, meu amigo, minha amiga, depois do 2, vai te dar um resultado positivo. Por isso que a gente diz que essa função, o intervalo positivo dela é em x maior que 2. Certinho? Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. Foi feita com todo carinho, pensando exclusivamente em você, aluno ou aluna dedicada que quer aprender de fato. Que Deus lhe abençoe e que você tenha sucesso nos estudos e na vida. Matemática, simples, simples, simples e prática.